Olá, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Aqui é o canal Conversa com Paula Santos. Tudo bem com vocês? Eu tô devendo uns vídeos sobre depoimentos com arquétipos, mas infelizmente eu não tive muito tempo e eu tô um pouco ausente do canal e até esqueço também de trabalhar um pouco o canal, né? Mas enfim, tem que usar esse microfone porque melhora a qualidade do áudio. Então vamos lá. Estou gravando esse vídeo aqui em 2026. Estou em janeiro de 2026. Só que esse depoimento ele aconteceu em 2024, tá? Eu iniciei com esse arquétipo em janeiro de 2024. E eu fiquei com ele até agosto de 2024. De janeiro a agosto de 2024, eu fiquei usando esses dois arquétipos, que foi o falcão e o sol. Então, só que assim, como é um depoimento, eu vou focar mais no falcão, tá certo? Eu não vou ficar aqui dizendo as características do arquétipo do falcão e só descrevendo a característica do arquétipo do sol, porque isso aí você pesquisa. Como é um depoimento, eu vou focar no meu depoimento, o que foi que aconteceu. E é isso. Então, em janeiro de 2024, eu me utilizei desses dois arquétipos. Eu estou um pouco travado porque eu vou falar assuntos tão polêmicos, tão delicados, e eu estou aqui escolhendo na minha cabeça as palavras que eu vou utilizar. Em 2023, eu já estava de saco cheio de tanta coisa que eu estava passando. Porque eu morava com a minha mãe, tá? E os parentes tudo muito próximos. Morávamos numa casinha pequena, só eu e a minha mãe. A minha mãe é narcisista. Então, assim, se você também quer pesquisar o que é narcisista, você pesquisa, porque eu também não vou aqui me aprofundar o que é narcisismo, porque senão o vídeo vai ficar gigante. E não é o intuito aqui. Então, assim, minha mãe sempre foi narcisista. Ela não se transformou em narcisista de uma semana para outra. E desde que eu sou criança que ela me humilha, que ela faz tudo para dar errado na minha vida, porque é assim que uma mãe narcisista, um pai narcisista faz. Eles não querem que os filhos sejam bem-sucedidos. Eles fazem de tudo para destruir a vida dos filhos. E aí depois e quando dá certo o plano deles, eles dão uma de pai e mãe sofrida. Eles fazem assim, tá vendo? Olha como eu sou uma mãe sofrida. Eu queria tanto que minha filha fosse bem sucedida. Olha, sabe, eu sou uma pobre mãe, coitada, que rezo, que oro, que me preocupo com meu filho, com minha filha. E a sociedade de fora vê, nossa, que pena, né? Nossa, ela não teve sorte como mãe. Ela é tão boa. Ela é uma pessoa tão maravilhosa. Mas coitada, né? Ela não teve sorte com os filhos. Então eles querem dar uma de coitados para as pessoas de fora. Mas para quem é filho de narcisista sabe que a realidade não é essa. Eles são atores, sabe? Quem convive com narcisista sabe o lado demoníaco deles. Quem não convive vê o lado bom, porque o narcisista ele é muito bom para os de fora. Uma mãe narcisista, ela é uma pessoa maravilhosa para os outros familiares, para os sobrinhos. Ela atende todo mundo, ela é gentil, ela é prestativa. Ela tá ali sempre pronta para ajudar vizinhos, amigos. Então, como é que essas pessoas vão enxergar que ela é uma má mãe, que aquele homem é um péssimo pai? Não, os filhos deles aqui não prestam, entende?
Porque as pessoas começam a ver, não, ela é incrível, ela é uma mãe maravilhosa. Agora a filha dela realmente, né? O filho não vale nada. Então, assim, quando o narcisista mora muitos anos em um bairro, algumas pessoas que têm o olhar mais atento é que vão perceber que aquela mulher não é tão boa assim para os filhos. Que a pessoa vai ter essa dupla visão. Ela vai dizer, nossa, peraí, essa mulher dá uma de coitada. Mas a filha dela, o filho dela não são mal pessoas, não são bandidos. Ela tá dando uma exagerada. Ela também não é essa boa mãe, não. Eu já vi ela xingando o filho, jogando praga. Ela é muito boa pra mim, que sou vizinho, que sou vizinha. Sempre que eu precisei dela, ela me ajudou. É uma pessoa que, aqui na rua que eu moro, tô dando aqui exemplo, tá? Aqui na rua que eu moro, os vizinhos não estão nem aí pra mim, mas quando eu bati na porta dela pedindo ajuda, ela prontamente me socorreu. Então, como vizinha, ela é maravilhosa. Mas como mãe, eu já percebi que tem alguma coisa errada. Então, quando os vizinhos percebem, mas tem que ter um olhar muito atento, eles percebem que aquela mãe realmente ela tem algum problema. Mas os vizinhos nada fazem, porque eu entendo também. Por que o vizinho vai se meter na vida de uma vizinha? Né? O que o vizinho... Dificilmente o vizinho vai falar assim, olha, minha vizinha, você está maltratando seus filhos, não é assim, tem paciência. Eles ficam constrangidos, porque eles pensam assim, poxa, toda vez que eu precisei dela, ela me ajudou prontamente. Então é melhor não me meter não, né? Isso é assunto de família. Deixa pra lá. Então é constrangedor, entende? Só que desde que eu sou criança, que ela sempre me prejudicou. Ela fez de tudo para atrapalhar a minha vida, me difamou. Gente, vou até encurtar a história aqui, porque senão o vídeo vai ficar só na mãe narcisista. Fora que eu também tenho muitos parentes narcisistas, né? Para acabar de acertar, não é só minha mãe. E fora que na minha família, a maioria das pessoas são católicas, outra metade é evangélica. E esse pessoal da minha família e o que eu já observei de famílias dos outros também, parece que só mudam o endereço. São pessoas que eles têm uma ilusão na cabeça deles que eles estão sempre certos. Mesmo eles errando, eles estão certos. Mesmo o evangélico, o católico cometendo um crime, Jesus vai amenizar meu crime. Jesus vai amenizar meu erro, porque eu sou católica, porque eu sou crente. Isso é a mente deles, tá? Lembrando que na vida espiritual não existe isso. Eu estudo religião há muito tempo. E não existe isso. Não interessa a sua religião, se você é da Quimbanda, se você é da Umbanda, se você é católico, se você é evangélico, qual a sua vertente evangélica. Se você é ateu, não interessa. O que você fizer de bom, você vai receber sua recompensa. E o que você fazer de ruim, você também vai receber o seu karma, sua recompensa ruim. Um dia a conta chega. É igual a dívida de cartão. Você acha que o evangélico, se ele comprar no cartão e não pagar, o banco, a financeira vai deixar por isso mesmo? Não, irmão, você é crente. Precisa pagar sua dívida, não. Não existe isso, né? Então, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Mas essas pessoas, elas são arrogantes. Elas acham que realmente elas são especiais, porque são católicas ou porque são crentes. Então, na minha família tem muito essa palhaçada, sabe? Meus familiares, eles têm muito essa ilusão, essa palhaçada de achar que porque são religiosos, eles estão acima de tudo. Eles podem fazer coisas absurdas. Vou já chegar no arquétipo, tá? Porque a história é longa, eu tenho que explicar todo um contexto. E como eu falei no início do vídeo, aqui é um depoimento sobre o arquétipo. Aqui eu não vou falar sobre os arquétipos só e encerrou o vídeo. É um depoimento. Então, eu me utilizei do arquétipo da águia não, do falcão, porque uma vez eu utilizei a águia e me deu uns efeitos colaterais muito ruins. Eu fiquei muito irritada.
E aí eu retirei a águia, fiquei muito pouco tempo com a águia. Então ainda hoje eu não me sinto segura para trabalhar com a águia, porque não bateu muito. Não é que a águia é ruim, não é isso. Mas assim, eu ainda não me sinto preparada para me utilizar do arquétipo da águia. Entendeu? Eu ainda tenho muita coisa para aprender, muitas questões para vencer na vida, para depois eu adquirir um certo patamar e me utilizar da energia da águia. Então, por enquanto, não dá. Mas a águia é maravilhosa, tá? Então, eu pensei, eu quero sair dessa casa, eu quero uma mudança de vida. Eu tô de saco cheio e as portas financeiras estavam fechadas para mim, eu só estava fazendo extra. E com extra, não dá para você encarar um aluguel. Eu já morei sozinha de aluguel e eu sei o perrengue que foi. Quando eu fiquei desempregada, tive que voltar para casa da minha mãe e entregar a casa de aluguel. Então eu não queria mais isso para minha vida. Eu falei, eu tenho que sair dessa casa definitivamente. Eu já não aguento mais esses parentes falsos. Eu não aguento mais não ter apoio. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, pago. Eu não tenho dívidas, eu só compro aquilo que eu posso, quando eu posso. Eu não vivo fazendo fofoca com a vida de ninguém. Sou uma pessoa boa, pago minhas contas. Mesmo com pouco que eu ganho, eu ajudo, ainda que às vezes ajudo, né? Que eu não tenho condições de estar ajudando alguém. Mas mesmo com pouco que eu tinha, sempre procurava ajudar alguém. E eu tava cansada de só levar cacetada, só levar lapada na vida. E eu falei, eu vou. E aí veio amanheceu um dia, em janeiro de 2024, e me deu um insight, sabe? Algo me falava forte, assim, na minha mente: usa o arquétipo do falcão. E eu fiquei pensando, o arquétipo do falcão chegou a hora de usar o falcão. O falcão não é uma águia, não voa tão alto, tão distante como a águia, mas ele é um pouquinho abaixo da hierarquia da águia. Mas ele é um pássaro, ele voa e eu preciso voar, eu preciso sair daqui. E foi assim que eu me utilizei. Só que eu estava muito triste, muito deprê, era muita coisa negativa me sufocando, era muito problema. Eu olhava ao meu redor, eu só via problema, 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 angústia, decepção. Eu estava sendo minada, sabe? Eu estava no campo minado, eu no centro e ao meu redor só tinha gente me desejando o mal, me prejudicando, começando por meus parentes, tá? E eu muitas vezes ficava chorando, angustiada, pensando como é que eu vou sair daqui. E eu procurando emprego e nada, não encontrava nada. E eu falei, gente, eu vou ter que apelar para os arquétipos. E aí eu me utilizei, até me emociona um pouco. E aí eu me utilizei a voz já tá embargando aqui, eu tô quase chorando. E aí eu me utilizei do arquétipo do falcão. Ai, gente, tô quase chorando. E aí eu coloquei o sol, porque o sol, ele transmite muita positividade. Desculpa, gente, tô me segurando pra não chorar. E eu tava precisando dessa fé, dessa positividade. Inclusive a própria Bíblia fala que Jesus, ele representa o sol, né? Enfim, o sol vocês pesquisem aí, né? E aí eu coloquei na tela do celular e todos os dias eu ficava olhando pro sol e para o falcão. Mas eu coloquei uma imagem do falcão, ele bem assim pousudo, não voando, em cima até de um tronco. E eu gostei da imagem e eu falei, vai ser essa mesmo. E aí eu coloquei o tarô pra mim mesma. No dia que minha mãe saiu de casa, coloquei o tarô pra mim mesma para saber o que ia acontecer com a minha vida dos próximos dias. E não gostei do resultado das cartas. As cartas diziam que ia acontecer muita briga, muita intriga. A minha vida ia virar de cabeça para baixo. Só caiu cartas muito negativas. E a última carta foi a carta positiva. Ou seja, resumindo aqui, era como se as cartas de tarô estivessem dizendo assim: olha, se prepara, porque não vai ser fácil. Tua vida vai virar de cabeça para baixo. Você vai ser revirada do avesso. Mas no final vai ter uma solução. Você vai ter um apoio. E as cartas também diziam: aproveita esse cavalo selado, esse apoio, monta e vai embora, sabe?
E aí eu tive dois sonhos assim que foi muito assustador. Eu falei, meu Deus do céu, que sonho é esse? Que sonhos são esses? E para encurtar a história, foi tiro e queda. A minha vida virou de cabeça para baixo. E o vídeo tá grande, né, gente? E aí, o falcão, ele é uma ave, né? Ele não é um passarinho. Ele é uma ave que ele consegue voar de uma cidade para outra. Imagina 3 cidades. 3 cidades. Se você for de carro, sair dessa cidade, passar por essa e chegar nessa, leva horas, leva tempo, muita estrada. O falcão, ele é capaz de viajar por essas três cidades. Ou seja, ele promove mudança, ele promove o voo, a localização, você sai de um canto para outro. E era o que eu queria. Ele voa de um pássaro desse porte, ele pode voar de bairros para bairros. Então, para um pássaro desse, ele ir de um bairro para o outro, tranquilo. É mais cansativo e ele consegue ir de uma cidade para outra, você imagina para um bairro para o outro. Eu acredito que toda cidade é assim, né? As cidades são divididas em zonas, zona sul, zona norte, zona leste e zona oeste. Eu moro na zona norte da minha cidade. E a zona norte é grande. Então, eu estou morando atualmente no primeiro bairro da zona norte. Olha só o detalhe, eu morava no último bairro da zona norte. Então, o falcão, ele me tirou do último bairro da zona norte, que era um bairro que ficava até na divisa, ele ficava no fundão da cidade, vamos dizer assim. Já na divisa com a cidadezinha de interior. Ele me tirou lá do último bairro e me colocou no primeiro bairro da zona norte, que é onde eu estou morando. E detalhe, incrível, esse bairro que eu moro, que é o primeiro bairro, para você entrar na zona norte, você tem que passar por esse bairro que eu moro agora. Não tem como você não passar por ele. Tem um rio, tem uma ponte. Quando você atravessa a ponte, o primeiro bairro é esse. E é um bairro também grande, esse bairro que eu moro. E detalhe, eu moro bem próximo da ponte. Atravessou a ponte, passou numa avenida principal que tem aqui, que todas as outras cidades do interior passam obrigatoriamente por aqui. Todos os bairros da Zona Norte, os ônibus passam aqui na minha porta, digamos assim. Eu moro na avenida principal. Então, assim, o falcão, ele me tirou do último bairro da Zona Norte, me colocou no primeiro bairro da Zona Norte. E o primeiro bairro da Zona Norte, ele me colocou no início do bairro. Aqui é o bairro. Ele poderia ter me colocado lá numa casa lá no meio, lá atrás. Ele me colocou no início. Então, assim, passou na Zona Norte, automaticamente você tem que passar aqui na rua que eu moro. Na rua não, na avenida que eu moro. Ixi, era pra não estar segurando o microfone. Então, aconteceu todo um reboliço na minha vida. Eu fui expulsa de casa pela milésima, sei lá quantas vezes. Porque o narcisista é assim. A mãe narcisista, quando ela briga com você, ela manda embora de casa. Ela manda você embora. Vai embora da minha casa, sua vagabunda. E isso eu sempre trabalhei, tá, gente? Sempre fiz extra. Eu tentei o auxílio do governo, não consegui. E eu sempre me virei na vida. Sempre. Minha mãe hoje ela é aposentada, mas teve fases da vida dela que ela ficou desempregada antes de se aposentar. E a única renda que tinha lá em casa era minha. Eu trabalhava e sustentava ela. Só que quando ela passou a ser aposentada, começou as humilhações. Tipo assim, eu não preciso mais de você, eu tenho meu dinheiro. Começou a gritar, me xingar, me humilhar horrores. Isso era vergonhoso porque os vizinhos escutavam toda essa humilhação. E ela não estava nem aí. E ela, ao mesmo tempo que me humilhava, me jogava praga, me desejava que um caminhão passasse em cima da minha cabeça e me esmagasse, que o capeta me levasse para o quinto dos infernos. Só me desejava coisas ruins, que eu era a pior filha do mundo, que ela tinha vergonha de ter eu como filha. Era essas palavras de carinho que eu recebia. Então, assim, com a ajuda de Deus também, né, e dos arquétipos,
eu consegui estar aqui. É fácil minha vida? Não, não é. Mas assim, nem se compara com tudo que eu passei. Aqui eu tenho paz. Uma vez ou outra tem um estressezinho, uma dificuldade, uma falta de grana, sim. Mas eu continuo desempregada, continuo sem o auxílio do governo, mas faço minhas extras. E tenho o meu namorado que me ajuda muito financeiramente. E ele foi uma bênção, porque quando eu me utilizei do arquétipo do Falcão, a gente nem era namorado, a gente era amigos. Início de amizade, detalhe, eu tinha acabado de conhecer ele. A gente estava desenvolvendo uma amizade. E aí ele me fez o convite para vir morar nessa casa, que essa casa é de pessoas da família dele. Essa casa estava desocupada. E ele disse, olha, eu vou te ajudar com o que eu puder. E aí eu falei para ele que eu também faço umas extras de cuidadora de idosos e tudo mais. E resumo da ópera, gente, eu tô aqui. É uma luta diária, não é fácil minha vida, mas eu saí daquela situação de humilhação. E 4 meses depois que eu saí, ou seja, eu vim pra cá em junho de 2024. Julho, agosto, setembro. Quando foi em setembro, minha mãe ficou internada. Teve um problema de saúde, porque ela nunca se cuidou na vida. E a família inteira, ninguém nunca ligou pra mim. Eu saí de casa, ninguém nem sabia onde é que eu tava, com quem eu tava, se eu tava viva, se eu tava morta. Porque a minha mãe, quando eu saí de casa, ela saiu aos gritos, vai embora, eu quero que você apodreça embaixo da ponte, vá morar embaixo do viaduto, vai embora. E a minha família católica e evangélica ficaram todo mundo assim, ó, nas janelas, os portões, assistindo. E com aquele olhar de, ai que prazer, tô adorando ver a minha sobrinha sendo humilhada. Ninguém me apoiou. Ninguém nunca telefonou para mim para perguntar, Paula, você tá viva? Paula, você tá morando aonde? Não. Mas quando a minha mãe ficou internada, com 3 meses, já perto de 4 meses, que eu estava aqui, todo mundo ligou para mim, era uma avalanche, todo mundo ligando para mim, Paulo, sua mãe está internada, vem aqui cuidar da sua mãe, porque é sua obrigação, você é filha, eu sei que você não se dá bem com a sua mãe, ou seja, eu, né? A culpa era minha. Então venha cuidar da sua mãe. Eu fiquei indignada, mas eu fui. Fiquei alguns dias com ela no hospital internada, ela teve alta. Ainda fiquei alguns dias na casa dela que estava um lixo, tive que limpar tudo, colocar tudo em dias e voltei pra cá. E é isso, gente. O Falcão, ele me tirou de um lugar que eu já tava de saco cheia. Eu já tava de saco cheio, perdão, gente. Eu já tava de saco cheio de estar lá. E assim, o arquétipo do sol me ajudou a não ficar mais depressiva, mais triste, mais arrasada do que eu já estava. Então foi uma combinação poderosa na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, faça essa gentileza. Minha vida é assistir vídeos no YouTube. Quer dizer, minha vida. Eu sempre assisto os vídeos no YouTube e eu sempre dou like. Faça essa gentileza para que você receba bênção, né? Assista o vídeo, mas também me abençoa com seu like. Poxa, você não vai pagar nada. Não vai sair R$ 1 do seu bolso. Eu não sei por que as pessoas têm pena de dar uma coisa que é de graça. Eu não entendo isso. Eu sempre estou dando like no vídeo das pessoas. Mas esse meu canal aqui é impressionante. Eu trago verdade, mas like não chega. E às vezes tem canais aí que falam tanta mentira, mas tá lá, o canal cresce. É muito cheio de likes. E é isso. Parece que o brasileiro, ele tem uma atração por ilusão, por mentira. Quanto mais alguém mente, eu tô rica, eu tô próspera, eu isso ou aquilo, parece que vocês acreditam. Vocês não sabem diagnosticar aquilo que é verdadeiro. É impressionante. Vocês não olham nos olhos. O brasileiro, a maioria, não todos, tem não conseguem perceber. O brasileiro tem que se desenvolver muito para conseguir perceber determinadas coisas. Então, tchau, gente. Obrigada por ter assistido.